Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Esse vídeo aqui é para responder a pergunta de um irmão que fez a seguinte pergunta a respeito da alma, né? Se a alma morre ou não morre, porque existem pessoas que argumentam que a alma morre junto com o corpo e que quando se fala em várias passagens bíblicas do paraíso, se refere a um paraíso futuro depois da ressurreição. Então vamos ver se de fato é isso que procede. Estou aqui com o livro do Eclesiastes, capítulo 3, versículo 20. No versículo 20 é dito o seguinte: todos vão para o mesmo lugar. Todos vão para o mesmo lugar. Vieram todos do pó, e ao pó todos retornarão. Então aqui está sendo enfatizado a respeito do homem, do corpo do homem, né? Então o homem morre e vai ser sepultado e vai virar pó. Lembra que foi dito, tu és pó, né? E ao pó retornarás. Então aqui está se enfatizando a morte física. E todos, né, todos que morrerem irão para o mesmo lugar. Ou seja, irão virar pó, irão ser sepultados e virar pó. Em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, vejamos o que é dito. É dito o seguinte: o pó volta à terra, ou seja, o corpo do homem vai voltar à terra, vai ser sepultado, vai virar pó. De onde veio? Então, o corpo, o pó, volta à terra de onde veio. O homem foi tirado, lembra de Adão? Adão foi feito do pó da terra, né? Então, ao pó da terra voltará. E ele diz, e o espírito, veja, espírito com letra minúscula. Eu estou até com a Bíblia NVI, né, Nova Versão Internacional, Bíblia de Estudo Protestante, para usar a versão que eles usam, né? E o espírito volta a Deus, espírito com letra minúscula, mostrando que é o espírito do homem, ou seja, a alma espiritual do homem. Volta a Deus que o deu. Então Deus quem deu a alma espiritual ao homem. Deus criou o homem do pó da terra e infundiu nele uma alma espiritual. E esta alma espiritual, ou seja, a parte espiritual do homem, o espírito, volta a Deus, que o deu. E não é aqui, volto a dizer, não é aqui o espírito de Deus. Porque o gnosticismo, no início da igreja primitiva, dizia que quando o homem morria, o homem se libertava da parte física, que era mal, né? Da matéria, que era mal, e a centelha de Deus, uma centelha, uma parte do Espírito Divino, né? Como se Deus até pudesse se dividir, tinha sido posto no homem. Esta parte espiritual, essa centelha divina, voltaria a Deus, mas não é isso. Vê aqui que o Espírito está com letra minúscula, então é a alma espiritual. O homem foi criado de duas naturezas, material e espiritual. Ah, não, mas aí você está falando do espírito e coisa e tal, mas a alma morre. Então vamos ver se a alma morre. Eu estou aqui agora, né? São Mateus capítulo 10, versículo 28. Veja o que Jesus diz, né? Porque começou a falar da perseguição e Jesus começou a dizer aos seus apóstolos que não tivessem medo. Aí Jesus diz, não temais aqueles que matam o corpo, mas não podem matar o quê? A alma. Temei antes aquele que pode precipitar a alma e o corpo na geena, ou inferno. Então, se a alma morre, por que Jesus diria isso aos seus apóstolos? Não temeis aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode precipitar a alma e o corpo no inferno. Agora nós estamos aqui em Lucas capítulo 16, versículos 22 e 23. A parábola do rico e de Lázaro. E alguém pode dizer, não, mas é parábola. Então parábola não pode se usar para argumentar a doutrina. Como assim? As parábolas de Jesus, todas elas ensinavam verdade. E várias verdades, às vezes, em uma só parábola. E aqui nós não podemos ver diferente. Aqui fala de Lázaro e do rico que morreu ambos. O rico que viveu aqui gastando seus bens na abundância, na farra. E Lázaro na piedade, na penitência, no sofrimento. Aí veja o que diz. Ora, aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos ao seio de Abraão. Esse seio de Abraão, a expressão que Jesus usa, seio de Abraão aqui, é porque Jesus estava falando com pessoas de mentalidade judaica.
Mas aqui, esse seio de Abraão representa o céu. Morreu também o rico e foi sepultado. Veja, o rico morreu e foi sepultado. E estando ele nos tormentos do inferno, como assim? Se o rico morreu e foi sepultado, como estaria ele no tormento do inferno? Levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro ao seu seio. Gritou então: Pai Abraão, compadece-te de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta de seu dedo, a fim de me refrescar a língua, pois sou cruelmente atormentado nestas chamas, as chamas do inferno. E aqui Abraão vai ter aquele diálogo com ele, dizendo que não adiantaria, né, porque não tem como passar de um lugar para o outro, de um precipício para o outro. Alguém pode dizer, mas esse diálogo aí aconteceu depois da ressurreição. Não, se fosse acontecer depois da ressurreição, com certeza teria sido revelado aqui. Morreu Lázaro e o rico, e depois que ressuscitaram, mas Jesus não diz isso. Ou seja, Jesus enfatiza que depois da morte, segue-se ao juízo particular. E seguindo ao juízo particular, dependendo da vida da pessoa, como é o exemplo aqui de Lázaro e do rico, né, aquele que vive a piedade, a penitência, a mortificação, aquele que vive fazendo a vontade de Deus e acolhe o sofrimento como sendo algo que serve para a sua santificação, esse quando morre vai para o paraíso. E aquele que viveu do jeito que quis, dissolutamente, como o jovem filho pródigo, esse quando morre, se não se arrepender como o filho pródigo se arrependeu, for como o rico aqui, esse morre e vai para o inferno. Então não tem essa de, vai esperar a ressurreição, e muitos ainda vão dizer que as almas estão dormindo, estão descansando. Alguns que acreditam na imortalidade da alma, ainda vai dizer que a alma está descansando. Não. Então todo o texto, tanto na carta aos Hebreus, que fala da Jerusalém do Alto, ali é o céu. Todos os textos do Apocalipse que fala de almas diante do trono, diante do altar, pedindo justiça, ali está se falando do céu. Ali está se falando do céu, e as almas já estão no céu esperando a sua ressurreição. Os bons e os maus, a exemplo do rico, estão no inferno esperando a sua ressurreição para participarem do julgamento universal e terem a sua sentença definitiva eternamente. Então, Deus abençoe a todos, e não existe essa de alma que morre junto com o corpo. Toda alma que pecar morrerá? Sim, morrerá. Mas aí fala da morte física. A alma tem uma morte espiritual. E quando ele diz que toda alma que pecar morrerá, é a segunda morte, ou seja, o inferno, para onde foi o rico e para onde vai todo aquele que não for fiel e que não buscar viver na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe. Espero ter ajudado.